É isso aí, devocional hoje de número 31, cuja temática tempestades. Vamos falar sobre esse temática, precisamente a Aline vai nos abençoar. Boa noite para todo mundo, muita gente chegando aí. Fala Alan, valeu Alan, fala aí Caio, fala aí Juan, boa noite para vocês. Vamos divulgar lá nos nossos pequenos grupos, nos grupos da nossa galera. Vou divulgar aqui, devocional de número 31. Já vou fixar também a temática. Vamos aguardar aí alguns pouquíssimos minutos. 22h05 a gente inicia. E aí a gente então já convida a Aline aqui para dividir a tela com a gente. Beleza? O pessoal que está chegando aí, fala aí Marcos, fala aí Andrezada, boa noite. Já adianto que ao final nós teremos uma surpresa aí super top, um momento aí bacana. E aí tomara que dê certo aí para a pessoa entrar no final e apresentar essa surpresa para todos nós. É uma surpresa hoje, uma surpresa quando for revelada a surpresa. Ficou claro? Não ficou, né? Com aquele áudiozinho que o pessoal explica os feriados, fica mais confuso. Vamos lá. E aí, Davizão? Vai essa força aí. Saudade de todo mundo, rapaz. Gente, bora tá junto. Próximo EBD domingo, próxima celebração da juventude dia 15. Celebrações da comunidade. Vamos embora tá junto, alimentar a nossa alma, reforçar o nosso coração. A gente... Muito importante que sejamos juntos nesse momento. Boa noite, Márcia. Boa noite, Giovana. Boa noite também aí para Carol Mota. Fica com a gente até o final para você ficar por dentro dessa surpresa. Estamos aí no nosso horário. Vou fixar aqui a nossa temática. Devocional de número 31. Tempestades. E a convidada é Aline. Aline Xavier. Fala aí, Renan. Vanessa, boa noite. Vamos lá, vamos convidar aqui Aline, ela chegou mais que pontualmente. Aline, recebi aqui a informação que você precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Dá um feedback aí, se você consegue atualizar o Instagram ou se você consegue usar um outro aparelho aí, talvez o da Alice. Vai atualizar? Beleza, show de bola. A gente aguarda aqui. Não vou nem adiantar a temática, porque você vai ter tempo aí para trabalhar com a gente. Pessoal, aproveita esse momento aí para reforçar com vocês. Dia 15 nós teremos a nossa celebração. Vamos aí então fazer a nossa celebração para a gente estar junto. Já comece a orar pelas pessoas que farão parte, comece a orar pela sua vida, comece a se preparar. Mas antes do dia 15 a gente já retornou aí com os nossos encontros aos domingos, tanto na comunidade e nas celebrações da manhã, quanto também, não creio, agora que fui ver, quanto na nossa
como é que fala? Na nossa EBD. Então, nas celebrações da IBD, vamos embora estar junto, bora fazer aquele momento de cântico, de palavra. Vamos aproveitar esse momento aí pra gente estar junto. Agora, tem sido bacana demais esse nosso momento aqui, né? De a oportunidade de conversar, de estudar esse projeto aí de Descope, 50 dias copiando Jesus, 31ª devocional. Eu não sei se alguém aqui já participou mais de 20 devocionais. Fala comigo, negão. Qual é, negão? Fala comigo aí, entrou aqui. Te chamei para trocar uma ideia. A Aline tá atualizando ali. Bora bater um papo aqui. Aí, a Pô. Aline voltou. A Aline voltou, pô. Acabou a nossa resenha já. Não, pera aí, vou chamá-la aqui. Chamá-la aqui, aí você ora com a gente. Pô, tua oração sabe como é que é, né? Do pecador, Jesus ouve. Aí, atualizou rapidinho. Ei, garota é top. Hello! Hello. Tá bacana, tá chegando legal a imagem. Gente, a Aline tá com a gente, ela foi mais ágil do que o próprio Instagram, ela atualizou aí já. Davizão, chamei ele, vamos aproveitar esse momento aí. Davi, ore por nós, ore pela Aline aí, temática Tempestades hoje. E aí, Aline, depois, assumindo, faça uma rápida apresentação aí eu sei que muita gente conhece, mas ainda assim, caso alguém não conheça, é bacana fazer essa rápida apresentação. Davi, ora pra gente aí. Beleza. Pai, obrigado, Senhor, pelo mais um dia, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Que o Senhor escolheu para a gente estar congregando. Que o Senhor continue abençoando nossos pastores. Seja com nossos membros, Senhor. Nos ajude, Pai, nessa caminhada, nesse tempo difícil que a gente tem passado, Senhor. Te peço agora pela vida da Aline, Senhor, por essa temática que ela vai desenrolar agora aqui pra gente, Senhor, sobre a tempestade. Que o Senhor continue abençoando a tua serva, a família dela, Senhor. Que ela continue sendo bênção aqui na nossa comunidade de fé. Que ela continue sendo bênção aqui pra gente, Pai. Obrigado por tudo que ela já contribuiu, Senhor, por essa comunidade e por tudo que ela ainda vai fazer, Paizão. Muito obrigado mesmo pela vida da Aline e pela vida dessa família, Pai. Que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É contigo, Aline. Valeu, Davizão. Tamo junto. Então, vamos lá, vamos que vamos. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Aline, meu nome é Aline, eu sou da PIB desde que eu nasci e já ajudo na liderança da juventude, mas hoje eu sou líder da organização Mensageiros do Rei e eu ajudo ali o que eu posso. E é isso aí, gente. Não tem muita coisa a falar sobre mim, não. Sou só isso aí, filha de Deus, irmã de Cristo. Então, vamos lá, vamos que vamos. Eu vou pedir. Hoje a gente vai, como a gente já falou, a temática de hoje é sobre tempestades. E o texto base é Lucas 8, de 22 a 25. Então, quem quiser abrir aí, por favor, pode abrir, vai ser legal acompanhar. Mas eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá, Lucas 8, de 22 a 25. Diz assim: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou eles aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem e lhes obedece? Bem, uma das coisas importantes que a gente tem que fazer quando a gente lê a Bíblia é imaginar o cenário. A gente precisa tentar estar ali dentro. Então vamos lá, o contexto é: as ondas estão batendo no barco, o barco está rangendo, água entrando, todo mundo molhado, tentando tirando água do barco e o vento balançando, eles tentando puxar as velas, não conseguindo controlar, e todo mundo desesperado, meu Deus, aí eis que alguém olha
pro lado assim e vê Jesus dormindo. E aí um parênteses aqui que eu abro, que Jesus devia estar, tipo, muito, muito, muito cansado, né? Porque para você dormir, o céu tá desabando e Jesus lá, pleníssimo, dormindo. Mas enfim, né? Fecha parênteses. Eles olham Jesus e aí, tipo, como assim? Jesus tá dormindo? Acorda Jesus, gente. Alguém precisa acordar Jesus, tá vendo o que tá acontecendo. E acorda Jesus, Jesus acorda, olha, entende o que tá acontecendo, levanta, vai pra beira do barco, estende a mão e fala, oa, calma. E aí o mar começa a acalmar, o vento começa a soprar mais devagar, o céu começa a abrir. E aí Jesus olha, vira assim, anda olhando para trás, e os discípulos estão lá, todo mundo com cara de tacho, chocados. Tipo, como assim? O cara fala e até o mar e os ventos obedecem. Quem é esse cara, gente? E Jesus fala, então, onde está a fé de vocês? Esse é a história. Então, esse é o cenário. Eu queria ressaltar aqui para vocês que alguns discípulos, eles já tinham sido pescadores. Então, tipo, provavelmente, tipo, quase 100% de certeza, não tinha sido a primeira tempestade deles, assim, não tinha sido. E mesmo assim, esses caras que estavam desde jovens no mar, eram pescadores, eles ficaram com medo de morrer. Então, a tempestade deveria estar muito forte. E assim, diante de uma situação que você não tem nenhum controle, porque o que eles poderiam fazer? Não foi eles que mandou a tempestade, não foi eles nem que se colocaram ali. Isso é uma coisa importante a se ressaltar aqui. Quando, lá no primeiro versículo que a gente leu, em Lucas 8:22, a gente vê que quem mandou eles atravessarem o lago foi Jesus. Então, assim, nem tinha sido eles, por simples vontade deles, que eles estavam ali naquele lugar. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus, mas mesmo assim veio a tempestade. Mesmo assim, eles foram pegos pelas tempestades. E, e é assim que é a nossa vida. A vida é repleta de desafio. A gente tem problema o tempo todo. Às vezes a gente fica tipo, ai, nossa, tem tanta coisa ruim acontecendo. Só que, gente, a vida de todo mundo tá difícil. Todo mundo passa por problema, todo mundo tem muito desafio. Seja crente, seja não crente. O sol se levanta e cai chuva sobre filhos de Deus, sobre não filhos de Deus. A única diferença que tem é que a gente tem certeza que Jesus está no nosso barco, que Jesus está ali. Em Mateus 28:20, fala que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Essa é a certeza que a gente tem. Nós, filhos de Deus, a gente tem essa certeza. E isso faz uma enorme diferença. Saber que Jesus está no barco, que Jesus está ali. Essa é um erro, né? Quando as pessoas acham que a vida com Cristo vai ser tranquila, vai ser só um mar de rosas, ou então tudo vai sempre dar certo. Leda engano. Leda engano. Se você for colocar a vida de Jesus assim, se você for ver as coisas que aconteceram, é eita atrás de eita. Jesus sofreu pra caramba, vários discípulos sofreram muito, e mesmo assim, eles estavam cumprindo a ordem de Deus, foram felizes porque eles estavam cumprindo a ordem de Deus, não porque as coisas, as situações ao redor estavam dando certo. Então, assim, Jesus está no barco é o diferencial. E a Bíblia promete isso em Mateus 28:20. E aí a gente vê nesse texto que eles ficaram com medo. E tudo bem ficar com medo, sabe? É normal, nós somos humanos. Nessa situação, quando a gente não sabe o que fazer, quando as coisas fogem do nosso controle, na verdade, não só na situação que a gente deveria fazer, né? Mas principalmente quando a gente não tem o que fazer, o que a gente tem que fazer, então? A gente não tem o que fazer sobre a situação, o qual é a única coisa que nós de fato podemos fazer? É clamar por Jesus. Jesus me salva. E foi isso que os discípulos fizeram. É isso que a gente tem que fazer. Mas peraí. Aí a pergunta, eles fizeram então certo, não tem o que fazer, a situação foge do seu controle, você clama por Jesus. Mas então por que Jesus os exortou? Depois que Jesus acalmou a tempestade, por que Jesus falou que eles estavam tendo pouca fé, que eles não tiveram fé? O que foi ali o rolê da situação? Qual foi o problema? E aí eu quero chamar a atenção para vocês de duas coisas. O primeiro, eu acredito que foi essas duas coisas que foram o motivo pelo qual Jesus chamou a atenção deles. O primeiro foi que, gente, eu tenho que às vezes olhar, né, o que o pessoal tá escrevendo, às vezes eu me empolgo. Mas tudo bem, César calma. Beliene aí, ó. Galera chegando. César Beliene esteve com a gente fazendo louvor em um KD, acho que de 2019. Bem-vindo, gente. Enfim, duas coisas que a gente chama atenção, que eu quero chamar a atenção aí. O primeiro é que os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam, por isso que eles seguiam Jesus. No entanto,
essa plena convicção no coração ainda foi sendo desenvolvida de acordo com que eles andaram com Jesus. Tanto é que, por mais que eles acreditassem que Jesus era o Messias, que Jesus pudesse fazer alguma coisa, eles meio que acreditavam desacreditando. Assim. Que nem a gente. Muitas vezes a gente ora, pede para Deus fazer alguma coisa, mas quando ele faz, a gente chega a ficar surpreso. Porque, na real, a gente já estava totalmente pronto para que aquilo não acontecesse. E é ali. Tanto é que eles, os discípulos, ficaram surpresos. Tipo, caramba, real, o mar acalmou. Apesar deles saberem que Jesus era o Messias, isso foi sendo confirmado aos poucos. Você vê que quando Pedro fala que Jesus era o Filho do Deus vivo, Jesus falou que aquilo foi revelação do Espírito Santo. E mesmo quando Jesus morreu, eles ainda ficaram meio abalados. Foi só após a ressurreição que essa verdade se tornou algo completo, que preencheu o coração deles de tal forma que eles foram ousados, enfim, foram preenchidos pelo Espírito Santo, por essa certeza, né? Enfim. Então, por mais que eles acreditassem, eles ainda tinham... Isso não estava completamente certo no coração deles. Então, apesar deles crerem que Jesus poderia fazer algo, esse provavelmente não foi o principal motivo que os impulsionou a chamar Jesus. Apesar de estar ali um pouco no subconsciente, acreditando, desacreditando. O segundo ponto, que eu acho que foi o que mais impulsionou ali eles a chamarem Jesus, foi uma característica peculiar do ser humano. Todo ser humano tem essa característica. Assim, você está numa situação, e você está numa situação difícil ou desconfortável, e tem alguém que está na mesma situação que você, mas a pessoa não está igual a você, tipo, não tá se sentindo desconfortável, você fica incomodado. Então, assim, tava todo mundo em desespero e Jesus estava lá dormindo. Como assim? Não, acorda. Todo mundo tá tentando fazer alguma coisa, acorda também, Jesus. Tem que, tipo, participar desse desespero com a gente. Então, esse, creio, foi o principal motivo pelo qual eles acordaram Jesus. Mas nenhum desses dois motivos, eles são resultado de uma plena confiança. Porque você clamar por Jesus, porque você sabe que ele é o único que pode fazer algo, é bem diferente de você clamar por Jesus por achar que Jesus não está fazendo nada. Sendo que a Bíblia fala que Deus não dormita, o guarda de Israel não dorme, ele tipo, não morre no ponto, não é assim que funciona. Ele está sob o controle. É fruto de fé. Você clamar por Jesus porque sabe que ele pode, é o único que pode fazer alguma coisa, é fruto de fé. Enquanto que você clamar por Jesus porque você acha que ele não está fazendo nada, não é fruto, não provém de fé. É simplesmente ação do desespero, é resultado do desespero. E esse era o ponto. Os discípulos ali sucumbiram ao desespero. É normal você ter medo, mas o desespero é quando você permite que o medo te segue, você fica impedido de ver que, na verdade, quem está no controle ali é Deus. Deus é o controle. Que Deus, ele te ama, Jesus te ama e ele cuida de nós. Então, qual é o contrário do desespero? Seria a coragem, que, como muita gente já fala, né, uma frase conhecida, não é a ausência do medo, mas sim a consciência de que algo é mais importante do que o medo. E o que é esse algo mais importante? A fé, a confiança que Jesus Cristo, ele é fiel, ele nos ama, ele nos cuida e ele tem o controle. E quando a coragem ela ganha um aspecto prático, a gente chama isso de ousadia. Então, Jesus, quando ele manda ele repreende as águas e tal, ele manda tudo acalmar, ele foi ousado. Na verdade, Jesus foi ousadíssimo a vida inteira, né? Ele era super ousado. Só que ele sabia, ele também confiava no Pai. É importante a gente lembrar que Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele fazia tudo porque o Pai mandava. Ele era homem também, né? Então, quando a gente se encontra em meio à tempestade, a gente tem que clamar por Deus. E com ousadia, se a gente está a gente está debaixo da obediência, repreender qualquer obstáculo que se põe contra a ordem que Jesus Cristo deu. Porque se a gente está debaixo da ordem, vamos na fé que ele está no controle e com ousadia, resistindo, indo em frente e repreendendo, né, a qualquer impedimento. Mas a situação muda um pouco, é óbvio, se a gente não está ali debaixo da ordem do Senhor, se a gente está em desobediência. Como, por exemplo, aconteceu com Jonas. Em Jonas 1, Deus manda Jonas ir para Nínive e ele fala, Nínive é para cá, então é para lá que eu vou. E ele vai em direção contrária. Ele vai para outro lugar de barco e, como resultado disso, Deus manda uma tempestade e ele mesmo fala aqui, né? Ele percebe que ou ele ia morrer na desobediência ou ele ia morrer se arrependendo, né? Então, e não levando os outros com ele. Ele fala para jogarem ele no mar. E aí, como resultado dessa desobediência, ele ganha uma estadia de 3 dias na barriga de um grande peixe, que não é uma baleia, tá, gente? Não é uma baleia. Não existe um animal conhecido pelo homem que permita a sobrevivência do ser humano dentro do estômago dele até hoje, tá? Nem fóssil, nem nada. Foi um animal que Deus criou especificamente para esse momento. Não é conhecido. E aí, depois,
ele acabou tendo que obedecer, ele foi cuspido em Nínive e fez o que Deus mandou a contragosto. E essa é uma coisa que eu também queria ressaltar. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Não quer obedecer? Obedece mesmo assim. Você não precisa ter o seu coração mudado antes. Se o seu coração não quer obedecer, vai pela mente mesmo e obedece, que deixa que Deus muda o seu coração no processo, porque Ele é um Deus de processo. Então, se você está passando por alguma tempestade de desobediência, para o que você está fazendo e começa a fazer o que Deus te mandou. A parada, então, é a gente identificar o que está acontecendo. Qual tipo de tempestade, qual tipo de dificuldade, quais tipos de caos que a gente está vivendo. Você está debaixo da ordem de Deus? Deus te deu alguma instrução? Você obedeceu? Sim ou não? Ah, não sei. Então, te dá aqui a dica, que é muito... Olha, ninguém sabe. Mentira, todo mundo sabe. É sempre a mesma coisa. Entra no seu quarto, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, pergunta para Deus. Senhor, você me deu alguma instrução? Pergunta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até você ouvir, porque Deus fala. E assim que ele te responder, assim que você perceber qual a ordem que ele te deu, você vê se você está cumprindo ou não. E aí, é só alegria, porque quando a gente está obedecendo a Deus, nosso coração é preenchido de alegria, de plenitude, de paz e de segurança. E é isso aí, gente. É isso, pastor. Top demais, Aline. Isso é bênção pura. Obrigado aí. Eu vou convidar o Pedro aqui. Continua aqui com a gente. Convidar o Pedro para orar. Tomara que esse negócio dê certo. Eu tenho convidado as pessoas no final, assim, o Instagram não tem permitido. Olha aí. Amém. As reações aí. Agora você tem um pouquinho mais de tempo para olhar as reações no comentário. Pedro, recebeu aí o convite? Amém, galera. Muito bacana as reações. Pedro, vê se chegou aí para você. Qualquer coisinha, esposa entrou. Não, confere, recebi não. Faz o seguinte, tenta sair do Instagram, fechar todo ele e retornar. Aí quando você entrar, vai dar a possibilidade de você fazer um convite para entrar nessa live. E aí você faz, em vez de eu fazer. Aline, enquanto o Pedro vai fazendo essas adaptações aí, eu estava me lembrando do pano de fundo religioso que os discípulos poderiam ter, né? Na verdade, essa era uma grande realidade ali no imaginário religioso de todo mundo antigo, que sempre existiu. O mar, como ele é algo que causa barulho, logo temor, certamente muita gente tinha a sua vida ceifada pelo mar. Então, desde muito tempo as pessoas tinham uma compreensão, primeiro, num dado momento, de que o mar ele era uma espécie até de divindade. Claro, estamos falando disso lá atrás, bem lá atrás, há 3.500 anos atrás da era do ano que nós estamos vivendo. Mas aí depois, claro, na mentalidade judaica, como é ali os discípulos de Jesus são judeus, eles não têm divindades, ele tem uma divindade que é o próprio Javé. Mas o mar, agora, em vez de divindade, representa aquilo que é contrário à vontade de Deus. E é bonito que quando se termina o relato, Mateus 8 também traz esse texto, mas eu acho que o Xará Gonçalves optou pelo Lucas por talvez Lucas trazer aquela característica lucana, né, de dar sempre aqueles detalhes, mas é bonito de perceber que eles ficam assim, ó, quem é este, né, que até o vento e o mar lhe obedecem, porque é muito bacana, porque assim, aí eles adoram, porque não tem como, de fato, até aquilo que é contrário à vontade de Deus, sendo ele filho de Deus, consegue controlar. E aí tem um outro texto muito bonito, com esse mesmo pano de fundo, com esse mesmo imaginário religioso, é que o texto de Marcos, se não me falha a memória, capítulo 5, vai dizer que Jesus, literalmente no grego, Jesus se sentou no mar.
Ora, não tem como se sentar no mar. Tem algo que ele se assenta, né? E aí diz o texto, se sentou no mar e ensinou. Aí as traduções, claro, se sentou no barco e ensinou. Mas o que, que o autor de fato quer demonstrar? Olha aí, bacana também. Deus abre o mar vermelho, né, lá para o povo passar no êxodo. E bacana que o que, que eles querem dizer? Que Jesus tem poder sobre o caos. E além de ter o É tipo poder, assim, ele ensina, né? acima. O caos está reinando e ele está ali, acima daquilo, literalmente. Sim, tudo que poderia ser o caos, assim, tudo que poderia dar problema, tudo que tira a nossa paz, Jesus está literalmente acima. Enquanto a gente acha que o mundo, as coisas que acontecem no mundo é muito grande, a Bíblia fala que Deus segura o mundo nas mãos, né? Quando a gente acha que o céu é enorme, a gente tipo, fica extasiado com a grandeza do universo, a Bíblia fala que as estrelas são estados dos pés, assim, e ele sopra as estrelas com a boca. A gente perde noção completa da soberania de Deus, e da profundidade, da altura, da largura, do poder e do amor dele por nós. Assim. É surreal. Benção demais. Valeu, Alice, Aline. Eu vou fazer o seguinte, eu estou convidando o Pedro mais uma vez. Pedro, se não chegar aí, eu dou aquele anúncio, eu não estou com aquilo que a gente vai, então, poder divulgar em minhas mãos, é uma pena, mas a gente faz uma postagem, então, e fala aí também em detalhes sobre essa notícia que a gente quer trazer aqui. Então, vou falar, pelo visto, o Pedro não conseguiu conectar com a gente. E depois, Aline, eu peço para que você ore por nós. Né? É do conhecimento de todas as pessoas que o Brasil, acho que nas Américas, é o país que mais sofre de ansiedade. Então, se tem alguém que precisa acolher essa sua mensagem, a palavra que você trouxe hoje, somos nós. E principalmente nesse recorte, né, que é a nossa idade, projetos de vida, projetos de reino na vida no reino, profissão, família, enfim, todas essas coisas. Então a gente precisa entender que, como você bem falou, que Jesus está ali tranquilo, assentado sobre o caos. E a gente pode estar ali no colinho dele descansando. Que Deus nos ajude. Gente, a notícia é a seguinte, né? Deixamos aí. Nós vamos fazer um sorteio, né, de um livro, na verdade, de um evangelho, e que ele, além de trazer a narrativa bíblica, de um lado, você deve conhecer alguém já da nossa juventude, já comprou, já postou, talvez você tenha conhecimento. Então, ele é um projeto é um livro muito bacana, porque ele traz o evangelho numa coluna e na outra coluna ele traz um espaço para você fazer ali as suas anotações, né? Fazer as suas aplicações do texto que você leu. E isso vai ser oferecido de forma gratuita por intermédio de um sorteio. Então, quero ouvir aí um rol de vocês, claro que de forma digitada, porque a gente vai fazer esse sorteio, então todo mundo precisa ficar ligado aí, é verdade. Isso, então por que eu chamei o Pedro? Porque ele está com esse material em mãos, mas não foi possível ele entrar com a gente, mas nós vamos fazer essa divulgação. Beleza, gente? É isso aí, Pedro, Amanda, muito obrigado. Galera, então fique por dentro. Olha, a questão é a seguinte, vocês precisam acionar aquele sininho que está no Instagram da Juventude. Qualquer coisa que pintar na nossa tela, você precisa estar por dentro. Então, não fique de fora, né? Vai ter um sorteio muito bacana, esse material é legal, a intenção é motivá-los a ter uma devocional, você produzir texto. E outra coisa bacana, produzir reflexões por parte da sua própria devocional. Tá certo, você pode ter líderes, você pode assistir pregadores, mas eu acho que você precisa também ter as suas próprias impressões. Claro que existe um enquadramento que deve ser respeitado, a gente sempre fala sobre isso, todas essas coisas de contexto, do texto, a intenção do autor e tudo mais, mas é interessante você fazer as suas e tirar suas próprias conclusões dos seus encontros, beleza? Então esse material ele é muito bacana para isso.
Olha, nós estouramos o nosso tempo, vou pedir a Aline então, desde já agradeço demais, Aline, aí por sua participação, você tem sido bênção demais na nossa vida, na nossa juventude. Eu peço para que você então possa orar, encerrando esse nosso devocional. Oremos então. Pai Santo, querido Deus, é com muita alegria no nosso coração que a gente te agradece, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo e Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, a tua palavra, ela é tão simples, a tua verdade, ela entra no nosso coração. E eu te peço, Pai, que venha e de encontro a cada coração que precisa. Que a tua palavra, Senhor, encontre terreno fértil nos corações, Senhor, e que dê fruto. E que dê fruto. Que o nosso coração seja uma boa terra, que não se distraia com as coisas desse mundo e sufoque a tua palavra e não permita que ela dê frutos na nossa vida. Frutos de contentamento, frutos de coragem, de ousadia, Senhor. Porque o mundo é mau, os tempos são difíceis, mas, Senhor, o Senhor nunca falou que seria fácil. Mas o Senhor sempre prometeu que nunca nos deixaria desamparados, que o Senhor sempre renovaria nossas forças, que o Senhor nos carregaria no colo, que que tudo aquilo que nós temos que nos preocupar é descansar no Senhor, confiar no teu trabalho e obedecer. Pai, preenche a nossa vida, preenche nosso coração com essa verdade, em nome de Jesus, Senhor. Que todo aquele que se encontra, Senhor, desanimado, que todo aquele que se encontra, Senhor, em desespero, Senhor, que todo aquele que se encontra imerso em ansiedade, Senhor, possa ser liberto pela tua palavra, pelo teu amor. Porque onde existe amor, não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós não queremos isso, nós repreendemos todo medo que paralise. Nós, Senhor, clamamos pela ousadia que existe no teu amor e na vida contigo. Nos ajude a te conhecer de tal forma que o conhecimento do Senhor gere em nossa vida ousadia, porque nós estaremos seguindo as tuas pegadas e onde Jesus Cristo andou, o caminho já está aberto. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos no teu amor, nós cremos nas tuas promessas. Cremos, Senhor, que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Messias e que, Pai, no nome e no sangue de Jesus há salvação e que nós fomos feitos herdeiros e por isso tudo a nós já está disponível. Muito obrigada pelo teu amor. Que a tua alegria preenche nossos corações a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, tá, Aline, por ter acolhido aí o nosso convite. Foi bênção, bênção demais, tá, por ter esse momento aqui. Deus abençoe a sua vida, a vida da dona Vera e também a Alice aí. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, gente. Até amanhã.